Se você tem a sua Bíblia, ou a Bíblia no celular também, vamos abrir no Evangelho de Lucas. Lucas 16. Lucas 16, versículo 19. Até o final do capítulo. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Até aqui o texto. Essa história, ela é no mínimo curiosa. Ela é, de certa forma, provocativa também. Mas a gente tem a impressão que a gente pode, por meio dessa história, dar uma olhada no céu e no inferno. E o final da história é que parece que cada um recebeu o que mereceu. A justiça foi feita. Mas será que é assim mesmo? O importante aqui é a gente reconhecer o que é central, o que é o mais importante nessa palavra, nessa história que Jesus conta. Como agem os personagens dessa história? E o que a gente pode fazer com essa história? Jesus ele começa dizendo que havia um homem rico. E aqui a gente percebe que tem algo errado. Porque a única coisa que se pode dizer desse homem é que ele é rico. É a única característica relevante da vida dele. Não tem mais nada. A Bíblia apenas diz que era um homem rico, que tinha muito luxo, muita pompa, muita ostentação. A gente não fica sabendo absolutamente mais nada da vida dele. E ele foi lembrado apenas por isso. E ele não apenas era rico, como ele vivia ignorando que existiam pessoas pobres, que existiam pessoas com uma situação completamente diferente da dele. Ele ignorava completamente a existência de um pobre, de um mendigo na porta da sua casa.
Ele fazia todos os esforços que ele podia, tudo aquilo que estava na sua mão, para ignorar a existência daquele homem na porta da sua casa. Talvez porque olhar para aquele homem, talvez porque enxergar a realidade daquele homem, iria significar para ele pensar que poderia ser ele lá. E ele não quer ter esse pensamento. Ele não quer ter essa empatia. Porque ele prefere se iludir com a sua riqueza. Ele prefere estar envolto na sua pompa e não pensar na realidade da pobreza e da miséria, que está ali na frente da casa dele, que está ali bem ao alcance dos olhos dele. A sua vida é completamente vazia, completamente oca, porque ele só tem dinheiro. O texto bíblico não fala mais nada a respeito dele. E talvez por isso que ele precisa tanto da sua riqueza. Talvez por isso que a sua riqueza é tão importante para ele. Porque ele precisa cobrir o vazio da sua vida com o seu dinheiro. E por isso que o Lázaro, o mendigo, precisa ficar do lado de fora. Porque se desmorona o casco que ele tem da riqueza, ele não tem mais nada, ele está completamente de mãos vazias. Também a doença, a morte, parece ser demais para ele, porque o Lázaro não apenas é um mendigo, mas ele também é coberto de feridas. Ele está doente, ele está mal, ele está sofrendo. E essa realidade de dor, essa realidade de sofrimento é demais para esse homem rico olhar para ela, ser confrontado com ela. Então ele prefere evitar, ele prefere virar as costas, ele prefere fechar os olhos. Mas se nós pensarmos que nós, de alguma forma, somos melhores que esse homem rico, afinal de contas, nós não temos, talvez, essa riqueza, essa pompa, esse luxo, nós estaríamos muito errados, nós estaríamos nos enganando. Porque todos nós somos ricos de alguma maneira. Todos nós somos abastados de alguma maneira. E por isso, também nós precisamos responder diante de Deus o que nós fazemos com o nosso irmão Lázaro. Porque este homem rico, ele está afastado de Deus. Ele conquistou tudo de melhor que esse mundo tem para oferecer. Ele conquistou palácios, ele conquistou carruagens, ele conquistou poder, mas ele se transformou numa pessoa completamente egoísta, uma pessoa que não sabe amar. E como consequência disso, ele foge de Deus, porque ele sabe que um dia ele vai ter que prestar contas para Deus sobre a sua vida e sobre o que ele fez com tudo aquilo que ele recebeu. O Lázaro, o mendigo na sua porta, é um lembrete para ele. É um lembrete de que ele não está vivendo de acordo com a vontade de Deus. E por isso que ele evita olhar para o Lázaro. Ele não quer o confronto. Mas nós também. Nós não somos melhores do que esse homem. Nós não somos melhores que esse homem rico. Porque nós, mesmo que talvez não tenhamos muito dinheiro, mas nós somos ricos em tantas outras coisas. Nós temos saúde, nós temos vida, nós temos família, nós temos o nosso sustento. De uma forma ou de outra, nós somos amados também por nossa família, por nossos amigos.
Somos ricos de tantas formas. Mas existem pessoas que talvez não tenham isso que nós temos. Existem pessoas que não têm saúde. Existem pessoas que não têm o seu sustento. Existem pessoas que estão sozinhas. Pessoas que não têm amor. Existem pessoas que talvez não tenham mais vontade de viver. Com pensamentos suicidas, depressivas. De uma forma ou de outra, todos nós somos este homem rico e temos um Lázaro deitado diante da porta da nossa casa. Até a pessoa mais pobre entre nós, de alguma maneira é rica em alguma coisa. E aquilo que torna a nossa vida importante, seja o dinheiro, seja o fato de sermos amados, seja o nosso status, seja o que for, tudo isso se coloca ou pode se colocar entre nós e Deus. Então aqui essa parábola, quando fala do homem rico, ela nos mostra que existem coisas que nós temos, que se colocam entre nós e Deus. E esse Lázaro é exatamente aquela pessoa que não tem isso. E que por não ter isso, e estar ali à nossa frente, e sentir falta disso, nós somos chamados a perceber e a reconhecer que aquilo tem sido uma pedra de tropeço talvez na nossa vida. E que a gente tenha que abrir mão disso. Ou agir com isso de forma diferente. Nós somos provocados a pensar que existem pessoas que carecem daquilo que a gente tem e daquilo que a gente usa de forma egoísta. A gente pode até mesmo fazer coisas boas, a gente pode fazer boas obras, a gente pode fazer caridade, a gente pode dar o nosso dinheiro para os pobres. E até mesmo essas ações podem ser feitas por razões egoístas, desprezando o Lázaro que está sentado à nossa porta. A história, ela continua, e esse homem rico morre, e ele é sepultado. E após a sua morte, a verdadeira natureza da sua vida é revelada. Ele pode agora ver a sua vida sob uma perspectiva diferente. Ele está lá no inferno e ele percebe como tudo foi um grande engano, como tudo não passou de uma ilusão. Ele percebe que ele errou o alvo da vida. A partir da perspectiva humana, alguém poderia até dizer: olha, esse homem foi muito bom. Talvez no velório dele, no sepultamento dele, alguém tenha dito: esse homem foi muito bom. Ele viveu a vida ao seu máximo. Ele desfrutou de tudo que esse mundo tem de melhor. Mas os critérios de Deus são bem diferentes dos critérios humanos quando se trata de avaliar a vida. Deus, ele não avalia a vida humana da forma como nós avaliamos. E agora, no inferno, esse Lázaro, ele consegue olhar para toda a sua vida, olhar para as consequências das suas ações, para a consequência da forma como ele viveu, e ver que não valeu de nada. Mas nós temos também um outro personagem nessa história. Nós temos um mendigo chamado Lázaro. E Lázaro significa Deus é a minha misericórdia. E de fato, esse Lázaro, ele não tinha nada. Ele não tinha nada. Ele não tinha saúde, ele não tinha dinheiro, ele não tinha casa, aparentemente não tinha família. Ele estava lá jogado com suas feridas na porta da casa do rico. A única coisa que o Lázaro tinha era Deus. Ele só tinha Deus na sua vida.
E só Deus se ocupava com ele, ninguém mais prestava atenção nele. Ele vivia das migalhas que sobravam. Aqui a gente tem que tomar um cuidado e ressaltar um detalhe. Não é a pobreza em si que faz do Lázaro um homem virtuoso. Pobreza não é uma virtude. Assim como também não é a riqueza do homem rico que faz dele uma pessoa ruim. A gente não pode ler esse texto agora e achar que todos os ricos vão para o inferno e todos os pobres vão para o céu. Não é isso. Mas tem a ver com a forma como cada um viveu em relação ao que lhe foi dado. Lázaro, lá sentado na porta do rico, provavelmente tinha muito tempo, porque ele não tinha condições de se levantar, ele não tinha condições de trabalhar, ele não tinha condições de fazer absolutamente nada. Ele carecia totalmente da ajuda, da assistência de outras pessoas. E talvez lá na sua condição, ele podia tirar tempo para pensar a respeito da eternidade. Provavelmente ele tinha muito tempo para orar. Eu imagino que também muita tristeza e muita amargura passou pelo seu coração, pelo seu pensamento. Nem sempre, quando nós estamos sofrendo ou passando necessidade, isso nos conduz à oração. O sofrimento e a necessidade também pode nos conduzir à ira, pode nos conduzir a amaldiçoarmos. Por exemplo, Jó, no seu sofrimento, Jó, na sua desgraça, amaldiçoou o dia que nasceu. Mas a Bíblia, ela é muito interessante, porque nem sempre quando a Bíblia fala de pobres, nem sempre quando a Bíblia fala que uma pessoa é pobre, ela está se referindo à condição financeira dessa pessoa. Muitas vezes, essa pobreza tem a ver com pobreza de espírito ou pobreza de alguma outra questão, alguma falta. Nem sempre é falta de condição financeira. Muitas vezes, a pobreza tem a ver com o fato de uma pessoa não ter nada para apresentar diante de Deus. Uma pessoa completamente pobre pode ter uma conta bancária gigantesca, mas é completamente pobre porque não tem nada que essa pessoa pode apresentar diante de Deus. Essa pessoa talvez não mereça nada. E todos nós, de alguma maneira, já fomos pobres. Todos nós, em algum momento da nossa vida, já estivemos no fim das nossas esperanças. Todos nós, de alguma maneira, já estivemos no fim das nossas capacidades. Talvez a gente nunca tenha passado por necessidades básicas, como falta de alimento ou falta de vestimenta, mas nós já estivemos em situações difíceis. Pode ser que exatamente as situações onde as pessoas não têm aquilo que é mais básico para a vida, aquelas situações onde falta o alimento, onde falta o abrigo, pode levar essas pessoas a esperar pelo auxílio de Deus. E aqueles que têm tudo e não falta nada, muitas vezes esquecem de Deus. Isso é verdade. Porque quem não tem o básico, clama pelo Deus que sustenta as aves dos céus. Clama para o Deus que irriga a terra com chuva, permitindo com que a terra produza. Esse Deus, nós cremos que Ele tem um socorro, Ele dá auxílio
para aqueles que são pobres. Mas agora, o Lázaro também morreu. E a gente pode ver o que acontece do outro lado, onde não são os valores humanos, onde não são as normas humanas, as medidas humanas que regem. E a gente percebe que aquilo que o mundo desprezava, do outro lado, se revela como luz, como algo bom, como algo virtuoso. E aquilo sobre o que muitos construíram sua vida, do outro lado, se revela como algo podre, como algo sem valor. Lázaro, ele não tinha nada na vida, mas ele tinha a certeza de que ele podia contar com esse Deus misericordioso, com esse Deus amoroso, que era o único que ouvia o seu lamento, a sua súplica, o seu choro, o seu grito por justiça. E essa certeza o conduziu para a presença de Deus na eternidade. Enquanto o rico tinha tudo aqui na terra, mas não pôde levar absolutamente nada para o outro lado. E isso conduziu ele para uma profunda solidão, para uma solidão eterna. Talvez até esse rico viveu em solidão a sua vida toda, mas ele sempre soube ocultar, esconder essa sua solidão. Agora, do outro lado, ele não tem mais como esconder. A gente consegue esconder a nossa situação diante de Deus nesse mundo. Nós conseguimos viver como se tivesse tudo bem com Deus, mesmo que lá dentro está tudo podre. Nesse mundo, nessa terra, isso é possível. Talvez até seja bem fácil. Basta a gente fingir que está tudo bem e ir na igreja de vez em quando, e a gente pode passar por uma pessoa que está em paz com Deus. Mas quando chega a hora da morte, não tem mais como esconder nada. A morte, ela revela tudo. Porque na morte, Deus, ele enxerga a nós e ele revela a nós. E tudo aquilo que estava escondido em vida se torna claro na morte. Tanto o rico quanto o Lázaro podem contemplar as suas vidas depois da morte, podem ver o que fizeram, podem perceber, avaliar agora com os olhos de Deus. O Lázaro, ele contempla aquilo em que ele creu. Ele creu em Deus e agora ele pode contemplar Deus e a vida eterna. O rico também contempla Deus e a vida eterna, mas não estando lá. Ele contempla de longe, do outro lado do abismo. Ele contempla o que ele poderia ter ganho, aonde ele poderia estar, mas não está. Nesse mundo, nessa vida, nós temos a palavra de Deus. E nós sabemos que Deus nos ama. E as nossas decisões nesse mundo, elas ainda podem ser revertidas. A gente ainda pode mudar o nosso caminho. A gente ainda pode fazer meia volta enquanto estamos nesse mundo. Se você viveu a sua vida inteira longe de Deus, e se você nunca tomou uma decisão de seguir a Deus e de crer no Senhor Jesus, ainda há tempo. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há uma chance. Mas um dia, as nossas decisões não vão mais ser reversíveis. Um dia,
as nossas decisões vão ser finais. Jesus, ele continua estendendo a sua mão para nós, para nos libertar da morte eterna. Mas vai chegar um dia onde essa mão não vai mais estar estendida. A chance da gente dar meia volta é agora, é aqui. A gente não sabe o dia de amanhã. A misericórdia de Deus, ela não tem limites. A misericórdia de Deus é infinita, mas o tempo da misericórdia, ele tem fim. O tempo da misericórdia tem limite. Chega uma hora que a misericórdia de Deus não vai mais ser alcançável para nós. Vai estar fora do nosso alcance. Esse tempo é a morte. Então, aquele rico que provavelmente nunca amou ninguém, nunca se importou com ninguém, lá no inferno, ele sente pela primeira vez na vida um sentimento verdadeiro de amor. Ele se lembra dos seus 5 irmãos. E ele percebe que os 5 irmãos dele estão caminhando o mesmo caminho que ele. E ele não pode fazer nada por aqueles 5 irmãos. Ele pede para que Lázaro seja mandado de volta à vida, ressuscite para ir lá avisar os irmãos dele, para que eles não tenham o mesmo destino. Sabem, nós somos um desses 5 irmãos. Nós que estamos vivendo aqui e achamos que temos uma vida longa pela frente e não tomamos a decisão de abrir a porta da nossa vida para Jesus. E não é apenas abrir a porta da nossa vida para Jesus, a gente não pode se enganar achando que basta a gente uma vez na vida tomar uma decisão, abrir a porta para Jesus e está tudo resolvido. É uma escolha constante, é uma vida constante vivendo aos pés de Jesus. Afinal de contas, a eternidade está em jogo. E ninguém vai se levantar do mundo dos mortos para te anunciar a palavra de Deus. A gente costuma brincar, né, que ninguém nunca voltou do outro lado para nos dizer como é, e não vai voltar. Ninguém vai ressuscitar para nos dizer como é que é o céu, ou como é que é o inferno, ou o que nós temos que fazer. Se você ignora Deus, se você ignora a realidade da salvação, até mesmo uma manifestação extraordinária, até mesmo um milagre, nada disso vai ser o suficiente para te convencer. E Deus, Ele nos diz que nós não vamos de fato receber nada especial. Deus não vai fazer você ter uma visão espetacular com os anjos descendo do céu, muita música, muita glória, muita coisa bonita, e Deus te chamando, meu filho amado, se converta a mim, vem viver comigo. Não, Deus não vai fazer isso. A única coisa que Deus nos dá é a palavra. E se a palavra não bastar, então está decidido já. Nós temos a palavra de Deus, a palavra encarnada, a palavra que veio de forma silenciosa, veio de forma pobre, a palavra que nasceu em Belém. E quem não ouvir a palavra será condenado. Jesus, ele nos confronta com essa realidade. Jesus, ele nos confronta com os limites da nossa vida. Essa história que nós lemos é a nossa história. É a nossa história.
E ela aponta para a necessidade que nós temos de colocar a nossa vida em ordem com Deus. Essa história também nos confronta com o fato de que nós precisamos tomar uma decisão. E uma decisão não é um momento, mas é uma virada, é um novo caminho, é uma nova direção. A cruz de Jesus Cristo é um sinal de que o caminho da vida ainda está aberto. Ainda há tempo. Deus ainda está de braços abertos para você. A pergunta é: qual a tua resposta para esse chamado? Qual é o teu lugar? Que Deus nos dê a graça de escolhermos a Cristo e a vida eterna. Amém.